Bom, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira conferência do curso de animadores Laudato Si. E nessa terceira conferência, no nosso eixo atuar, a gente tem duas grandes figuras, duas grandes pessoas que têm se engajado na sua comunidade local e têm contribuído bastante também para o movimento católico global pelo clima a nível nacional. Então, apresento a vocês a Patrícia e o Luciano. A Patrícia é graduada em Engenharia Ambiental e Geografia e mestre em Engenharia Civil com ênfase em Hidrologia e com especialização em Geomática e Gestão Ambiental. A Paty também é parte do grupo de animadores Laudato Si e voluntária do Movimento Católico Global pelo Clima e da AFS, da Ação Franciscana de Ecologia e Solidariedade, como conselheira no Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Paranaíba e também professora universitária do Centro Universitário de Patos de Minas, da Unipam. E o Luciano, ele é coordenador da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos. Ele é mestre em ensino e história de ciências da terra pela Unicamp e atua como educador ambiental há mais de 10 anos e também um grande colaborador e assessor do Movimento Católico Global pelo Clima. Então, seja bem-vindo, Luciano, seja bem-vinda, Patrícia, e a palavra está com vocês. Obrigada, Igor. É sempre um prazer a gente participar, né, poder contribuir com o nosso cuidado da casa comum e aí partilhar momentos como esse é sempre um grande benefício. Eu trago um pouco desse nosso conceito, né, do entendimento que a gente tem da floresta amazônica e a sua importância frente a toda as condições de mudanças climáticas e aquecimento global que a gente tem vivenciado, né? E, claro, toda essa relação que a floresta ela oferece, né, para todo, não só o Brasil, mas para todo o mundo. Eu inicio, pode até passar aí, Igor, por favor, eu inicio com uma fala, né, um pequeno trecho da Laudato Si, em que diz o seguinte: dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com um projeto de amor de Deus, em que cada criatura tem um valor e um significado. E ler esse trecho, ele nos fortalece, né? Pelo menos a mim, ele me dá essa base de que cada ser, cada um de nós tem um papel importante a executar, a estar decidido mesmo, e claro, e respeitando também cada ser nesse imenso mundo que a gente tem a compartilhar, né? Eu inicio a nossa apresentação até com um pequeno vídeo que traz na verdade, uma mistura bem interessante entre a importância que a Amazônia representa com relação ao aquecimento, a toda essa dinâmica ambiental que nós temos vivido. Pode iniciar, por favor, Igor? Tomara que ele rode aí para todo mundo ouvir. Esta é a Terra, e esta porção aqui é a Amazônia. Embora pareça uma porção pequena com relação ao resto do planeta, ela cumpre um enorme papel para a vida por participar no ciclo da água e na regulação da temperatura. Vamos falar sobre isso e sobre o papel que a vida animal tem, e veremos a importância de se garantir a conectividade entre a Cordilheira dos Andes, a Amazônia e o Oceano Atlântico. Uma metáfora muito usual para se referir à floresta amazônica é a do pulmão do mundo por troca de dióxido de carbono e oxigênio. Paty, eu acho que a gente vai ter que fazer sem o vídeo, porque eu tô com medo do meu Não, nós fazemos. Ele reiniciar de novo, né? Deixa, não tem importância, não. Depois também a gente compartilha bem essa dinâmica, né? A importância da floresta, da formação, para uma série de conceitos, de características que a gente tem visto, né? A primeira delas sem dúvida, a questão da umidade mesmo, né? E esse controle do clima, né? Se você puder passar, por favor. Não, já tá na tela do globo, né? Do globo, porque o que representa? Essa região das latitudes médias, que a gente chama, que é a porção central do planeta, próximo à linha do Equador, ela é a região que justamente onde estão alinhados todos os desertos do mundo. E se a gente observar, é a região também da floresta amazônica, né? Essa nossa, que vai desde São Paulo até mesmo abrange essa região que deveria apresentar um clima mais árido, né? E aí é que está um dos grandes segredos, né? A gente consegue analisar muito bem por meio da circulação de Hadley, que é uma dos pontos chaves que a ciência tem analisado,
é o porquê que essa região ela se diferencia totalmente das outras e não oferece, então, essa característica mais de aridez, de seca, propriamente dito, né? O centro do Brasil, então, ele possui essa umidade justamente porque a gente tem uma movimentação desses ciclos de ventos, né, que trazem a umidade, então, do oceano para o continente, e aí a própria dinâmica da floresta ela consegue estabelecer, então, essa relação direta com a permanência da umidade nessa região. Né? E aí fica claro o quanto é perigoso, né, o quanto é preocupante toda a mudança que a gente vê de proposta e que tem sido feita na floresta amazônica, principalmente com relação à queima, ao desmatamento, que vai diretamente atingir essa questão da presença da água, da presença da umidade no ar e até mesmo nas condições de solo. Né? A característica da floresta, ela tem também essa questão de ter as raízes, né, das árvores muito profunda, chegando a cerca de 50, 60 metros de profundidade. E diretamente ligada com as águas subterrâneas, ela consegue, então, absorver essa água e evaporar, né, evapotranspirar, isso tudo também para a atmosfera. Esse efeito da própria vegetação, ela é muito benéfica no controle de umidade da região, e aí os ventos acabam por trazer isso para o interior do país. Né? A gente fala muito os estudos dos rios voadores, né, porque é uma presença tão forte das águas que vem da floresta amazônica para a região central do Brasil, que não tem como a gente não falar dessa influência direta até mesmo nas regiões do Cerrado. Né? Então, se eu estou intervindo de alguma maneira na floresta amazônica, obviamente eu vou intervir indiretamente em todos os outros biomas, porque já que eu vou causar uma série de divergências nesse fluxo de água, né, no fluxo de chuvas, pode haver, então, uma seca dessa região do Cerrado, devido ao desequilíbrio que tem em virtude do desmatamento, e com isso, como é o berço das águas, eu também vou influenciar em todos os outros biomas. Né? Esse é um dos pontos a ser discutido, de toda essa importância. Né? Infelizmente, hoje, nós temos uma... Pode passar aí. Ah, não, é nesse ponto mesmo que eu quero. Desculpa. Essa característica da floresta, né, ela acaba por manipular o clima com relação à temperatura, a própria temperatura, porque aí a umidade, ela estando mais presente, eu consigo equilibrar esse efeito e não só na região amazônica, como eu já citei, né, a questão mesmo do próprio país e até mesmo mundial. O interesse aqui em torno da região amazônica é também com relação à água, né? A gente já sabe isso. A água hoje ela é um motivo de conflito severo. E nós temos uma parcela enorme dessa água doce presente nessa região. E não deixa de ser, ser esse holofote sempre virado para lá com tantos interesses, né? Interesses políticos, interesses econômicos, que realmente causam uma série de conflitos aí e preocupação para nós, que estamos lidando diretamente, né? Pode passar, por favor, Igor. A questão do aquecimento global é o aumento dessa temperatura, né, na escala do planeta, e observando, então, a natureza, né, até achei um trecho interessante em estudos esses dias, que dizia o seguinte, né, que a usina de serviço ambiental, ela pode ser considerada assim, já que ela formula tantas condições ambientais favoráveis, que está sendo transformada em gás. Né? Infelizmente, devido ao efeito do desmatamento das queimadas em excesso, esse gás ele é totalmente influenciável, né, na condição dessa temperatura do planeta. É o excesso de CO2 que tem variado, então, a formação e principalmente a formulação aí do próprio aquecimento global. Né? Pode passar, Igor. A crise climática ela é estabelecida por um modelo que a gente tem de desenvolvimento, então, iniciado lá na Revolução Industrial. Eu sempre gosto de frisar isso, porque há uma mudança de contexto, né, de atuação, e aí com isso a intensificação e uso de combustíveis fósseis, como o caso do carvão mineral, o próprio petróleo, o gás natural, e aí todo esse efeito climático ele toma uma proporção totalmente diferente. Né? O efeito estufa, ele aquece, e com isso uma série de condicionantes, por mínima que seja a variação da temperatura,
ela pode ser sentida, né? São espécies, né? A nossa biodiversidade pode muito bem, até a gente já tem algumas espécies que sente com essa variação e pode vir desaparecer, né, com o passar do tempo. E aí esse calor que vai sendo retido cada vez mais no planeta vai condicionar uma série outras de ocorrência, como de derretimento das geleiras, até mesmo doenças, né, uma série de condições de degradação, onde o fruto disso tudo é um efeito da visão consumista, né? Então não tem como não refletir sobre o mercado, sobre essa visão de lucro, sobre o que nós temos vivido hoje, que é o poder de compra, né? A questão do consumismo, ele trabalha em forma de degradação, e a gente tem que questionar realmente esse modelo implantado, né? Vamos passar, Igor. Uma das ações de proposta, sem sombra de dúvida, com relação a toda essa dinâmica, seja pela conservação da Amazônia, seja mesmo pela própria mudança, as mudanças climáticas, a primeira delas é a forma de produzir e consumir. A região da Amazônia hoje ela tem um holofote também, que é a questão da mineração, e que está diretamente ligado ao fator do consumo. Se eu não tenho um consumo exacerbado como nós temos hoje, e principalmente esse poder, né, de exercer, de ganhar e de obter o lucro, eu não estaria avançando tão severamente pelas terras, principalmente terras indígenas, como está sendo feito, né? Então é algo que a gente precisa refletir, precisa repensar. Se nós somos realmente pessoas ligadas à defesa da casa comum e que estamos com uma proposta, um plano melhor para se estabelecer, é primeiro que essa mudança parta de nós, né? Então nós mesmos precisamos pensar como é que está a nossa vida ligada à questão do consumismo e repassar isso para as escalas onde a gente estiver atuando, seja ele na nossa comunidade, nas igrejas, no trabalho, e por aí vai, né? Pode passar, por favor, Igor. As ações que pelo menos eu tenho trabalhado atualmente é diretamente na sociedade civil, né? Atualmente eu represento a AFES no Comitê de Bacias, e em outros núcleos aqui também eu sempre procuro estar atuando. Até coloquei aí que é criar essa condição por meio da implantação de políticas públicas e se envolver. A gente precisa discutir, precisa enfrentar as muralhas que são enormes, são barreiras gigantescas, já que a gente está lidando com uma crítica em cima desse modelo de desenvolvimento que é estabelecido hoje, e em que a maioria está totalmente dominada por isso, né? Todo mundo quer um celular novo, todo mundo quer um tênis mais caro, mais bonito, todo mundo quer uma casa muito bem enfeitada. Então, por meio disso, acaba que a gente envolve, né, entra nessa bola de neve que é o consumismo. Mas é muito interessante que nós, como sociedade, nós atuamos nos diferentes núcleos, né, núcleos, conselhos, onde possa ser discutido e levado uma resposta frente a isso. Porque não adianta a gente ficar simplesmente meditando, pensando no que podemos fazer, se essas ações elas não virem à tona. Então, todas as cidades, elas têm conselhos, elas têm os comitês, tem o pessoal que se envolve realmente nas ações ambientais, e é partindo do pequeno que a gente vai conseguir, então, expandir aí para grandes áreas, né, e grandes resultados, é claro. E para fechar, combater a desigualdade social, né? A gente vê hoje também um avanço crescente para cima do que é terra indígena na Amazônia, né? E a gente sabe muito bem que a permanência da floresta e até mesmo a condição de solo fértil, de umidade, tem uma parcela muito grande que é o papel dos indígenas ali na região, né? Que seguram, que trabalham de forma equilibrada, né? E inclusive tem aquele uso em forma de rotação, eles têm um predomínio, né, nas regiões por um tempo determinado, justamente para não sobrecarregar o que tem de recurso ali. E isso é muito interessante. Talvez nós tenhamos que aprender ainda muito, né, com essa sociedade que só tende a nos apresentar coisas boas, né? Para finalizar, Igor, acho que eu já estou com um prazo muito em cima aí, mas um outro trecho da Laudato Si, você pode passar, por favor, que diz o seguinte, que quando surgem eventuais riscos,
para o meio ambiente, que afetam o bem comum, presente e futuro, essa situação exige que as decisões sejam baseadas num confronto entre risco e benefício previsível para cada opção alternativa positiva. Então, o que eu deixo aqui é que nós possamos, então, fazer valer, né? Fazer alguma forma de ter resultados favoráveis, para que a gente não fique paralisado somente na leitura, na fala, e que consiga ter, então, uma ação mais positiva dentro disso tudo, tá? Obrigada pelo convite. Foi meio corrido aí, mas eu espero ter contribuído um pouquinho aí com a consciência de todos, ok? Oi, Paty. Muito obrigado pela apresentação e com certeza essa é uma parte muito importante, levando em consideração que esse ano a gente tem o Sínodo da Amazônia, Sim. que acontece agora em outubro. Então, eu acredito que é importante essa sua reflexão, porque mostra a complexidade e mostra também o quão importante a Amazônia é para todo o sistema planetário, né? Isso. Então, e mostra também o quão importante é a gente trazer essas discussões, a gente trazer essa dimensão, né, do cuidado da criação através dos biomas e agora principalmente sobre a questão da Amazônia, e como é importante a gente trazer isso para a nossa comunidade, trazer isso a nível local. Então, como esse exemplo, eu passo a palavra para o Luciano, que o Luciano tem feito um trabalho grandioso na Comissão Socioambiental de São José dos Campos e tem muito o que mostrar, né, tanto na caminhada da comissão, quanto nesse trabalho concreto de trazer a questão da Amazônia, a questão do Sínodo da Amazônia, para a nossa comunidade local. Então, Luciano, a palavra está com você. Ô, Luciano, seu microfone está no mudo. Boa noite, todos ouvindo? Sim. Ok. Sim. É uma alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez a nossa caminhada aqui em São José dos Campos. Eu sempre tento falar, né, na terceira pessoa, porque não sou apenas eu, mas é um grupo, né? Nós somos um grupo de leigos, por volta de 15 a 20 leigos, às vezes varia um pouquinho o número, mas nós temos esse grupo atuante aqui na Diocese e que vem desenvolvendo várias ações desde que a Laudato Si foi anunciada, né, pelo Papa Francisco. Então, desde esse período nós temos várias ações, principalmente na linha formativa, né? Nós temos uma missão na qual, né, nós nos debruçamos, a gente teve um momento para poder escrever a nossa missão, a nossa visão, até justamente para que a gente não perdesse o nosso foco de trabalho ao longo do tempo, né? Então, a nossa missão é promover apoio, sensibilização e formação socioambiental às paróquias, pastorais, movimentos e organismos diocesanos, para, a partir da fé cristã, vivenciarem a espiritualidade ecológica e o cuidado com a casa comum. Nós preferimos ser uma comissão socioambiental, né, vamos dizer assim, uma comissão e não uma pastoral. E com essa missão de promover apoio e sensibilização, informação às paróquias, pastorais e movimentos, nós definimos que a nossa igreja local, né, a Diocese de São José dos Campos, pudesse dar o seu testemunho. Nós não queríamos ser uma pastoral à parte, dentro da Diocese, para não sermos rotulados como os únicos responsáveis pelo cuidado com a casa comum, ou pelas questões que envolvem o meio ambiente. A gente tem uma dimensão mais
interdisciplinar do trabalho, vamos dizer assim, né? Então, nós trabalhamos juntos com todas as pastorais, para que todas elas possam assumir esse compromisso, e então, quanto igreja, podermos dar o nosso testemunho. Não é muito fácil, né? Na verdade, é bem desafiador. Cada pastoral, cada movimento acaba tendo as suas prioridades de trabalho, e quando a gente propõe um compromisso social, socioambiental, que para muitos é algo novo, né, quando a gente fala do compromisso cristão com o meio ambiente, apesar de toda a tradição católica que nós temos a partir das campanhas da fraternidade, que já abordamos várias vezes, né, assuntos relacionados ao meio ambiente, mas mesmo assim, a gente ainda sente, né, por vezes, uma resistência, às vezes, muito por vezes, a gente percebe que as pessoas elas estão muito focadas na questão, vamos dizer assim, mais espiritual, e tem uma dificuldade de encarnar esses compromissos sociais, socioambientais, né? Mas é nossa missão, a gente tem isso muito claro, faz parte da nossa vocação como cristãos, e não tem como a gente abnegar isso, né? Então, nós estamos sempre ali alertando e anunciando essa nossa missão de batizados. Bom, nós temos desenvolvido, como eu já falei, né, várias ações, e nós acabamos usando de algumas estratégias, né? Então, por exemplo, parcerias com universidades, com faculdades, tentando trazer um conhecimento técnico, acadêmico, né? Transformando esse conhecimento técnico, acadêmico, num conhecimento mais escolarizado ou de mais fácil entendimento, vamos dizer assim, para que as pessoas até com menos grau de escolarização possam ter acesso a esse conhecimento, né? Nós, além disso, também temos parcerias com o poder público, tentando agir junto com frentes que o poder público já está atuando no cuidado com o meio ambiente, mas que às vezes eles encontram dificuldades para a sensibilização do público, da população. Então a gente também tenta somar e também influenciar quando nós temos oportunidades para tal, né? Nesse sentido de trabalhar com a formação da população, e especialmente do povo de Deus, né, dos cristãos católicos, nós temos agora, para esse ano, nós estamos bastante focados nessa missão que o Papa Francisco tem colocado para a Igreja, que é se debruçar sobre a importância da Amazônia, né? Então, como a Paty falou, né, ela resumiu, né, essa importância, essa dimensão, né, da importância planetária da Amazônia. Isso a gente tem que ficar, acho que, muito cientes. Nós temos que trabalhar isso junto com todas as pessoas. Nós estamos aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, a quilômetros da Amazônia, mas nós temos uma relação, assim como a Paty colocou, de interdependência entre os biomas. Então, o que seria da Mata Atlântica, né, e do Cerrado se não houvesse a Amazônia? E aqui, né, como todos se lembram, né, recentemente, alguns anos atrás, em 2015, nós tivemos uma grave crise hídrica, né, e uma dessas causas, com certeza, né, existem várias linhas aí de investigação, mas as mudanças no clima têm influenciado cada vez mais essas crises, né? E a mudança na Amazônia provavelmente está muito ligada com essa falta de chuva aqui na região sudeste, né? Existem cientistas que trabalham bastante nessa linha, onde alguns deles, né, desenvolvem
essa reflexão sobre os rios voadores, né? Então, a água que evapora, né, que transpira das árvores, que formam as nuvens e são carregadas para o sul do Brasil, margeando ali a Cordilheira dos Andes, né, e chegam aqui na região, na nossa região. Então, sem floresta não tem chuva, sem floresta não tem nuvens, não tem evapotranspiração. Então, nós também não teremos chuva. Né? Então, como a crise no clima está se acentuando, provavelmente nós teremos mais e mais crises como essa que nós vivemos aqui, né? Falta de chuva, enfim, chuvas às vezes, tempestades com, com, vamos dizer, extremas, né? Enfim, nós precisamos cuidar da Amazônia para cuidar de nós, para cuidarmos aqui da nossa região também, né? Mas levar essa informação para as pessoas não é muito fácil, né? Porque, de uma certa forma, as pessoas não fazem essa relação. O que a Amazônia tem a ver com o meu dia a dia? O que a Amazônia tem a ver com o que acontece ao redor de mim, né? E para que a gente possa trabalhar cada vez mais, né, essas dimensões relacionadas à natureza, ou melhor dizendo, a natureza da Amazônia, né, e a importância dela, e não só ficarmos presos também só à questão da função climática da Amazônia, mas a complexidade que ali existe, e assim como o Papa Francisco fala, né, da questão que tudo está interligado, né? Então a gente não pode pensar a Amazônia só como um patrimônio ambiental do mundo, mas também pensar o patrimônio cultural, as nações que ali estão, né, as diversas culturas, as nações indígenas, as diversas culturas que ali estão, e como que elas estão sendo pressionadas, né, por a devastação em relação à floresta, né? Quando você tira a floresta, você tira o habitat, né, de várias espécies, mas também o homem, né, ele é muito prejudicado ali em loco, nessas comunidades tradicionais que vivem ali há tanto tempo, as culturas locais, elas também estão sendo sacrificadas junto com a floresta. E a nossa responsabilidade, né, é a responsabilidade coletiva de todos nós, existe uma corresponsabilidade de todos nós em relação à Amazônia, em relação ao homem da Amazônia, aos povos da Amazônia. E para que a gente possa trabalhar todas essas dimensões aqui na nossa região, a Comissão Socioambiental está organizando 2 eventos, né, que se complementam e que vocês todos vão poder ter acesso também pelo nosso blog. Então, assim que vocês puderem, quem já puder abrir mais uma aba aí do seu navegador e já dar uma olhada nesses nossos eventos e poder participar, preenchendo a ficha e vindo aqui para São José, que a gente vai poder receber. Quem quiser vir, nós vamos poder receber, mas também vão poder acompanhar pelas transmissões que nós vamos fazer pelo YouTube. Então, nós temos esses 2 eventos. O primeiro é de 23 a 27 de setembro, que é a Semana Vale Paraibana de Estudos sobre a Amazônia. Então, se você descer mais um pouquinho aí, Igor, você já vai ver as inscrições para a Semana Vale Paraibana. Essa semana, nós estamos organizando junto com a Universidade do Vale do Paraíba, que é uma universidade aqui da nossa região, e nós estamos trazendo vários pesquisadores dos institutos de pesquisa aqui da região do Vale do Paraíba, aqui especialmente de São José dos Campos. Então, muitos de vocês estão acompanhando aí pelos
meios de comunicação, né, todo esse embate que está tendo em relação ao INPE, né, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fica aqui em São José dos Campos, e é um instituto reconhecido internacionalmente, né, então muito do que se tem de informação sobre a Amazônia, e que fornece subsídio, inclusive para os relatórios do IPCC, é produzido por pesquisadores que estão aqui na cidade. E que a nossa comunidade aqui mesmo, né, não conhece o que é produzido aqui. Olha só que ironia, né? Existe muita produção, pesquisas acadêmicas de ponta, que é produzida na cidade e a comunidade aqui mesmo desconhece. Então, nós estamos aproximando a comunidade do conhecimento acadêmico, do conhecimento científico gerado aqui. E no primeiro dia, no dia 23, se você abaixar um pouquinho aí, Igor, você vai ver a primeira tela azul aí. No dia 23, nós teremos a doutora Luciana Gatti, que a pesquisa dela fala sobre o efeito das alterações na Amazônia e o seu papel no balanço global de carbono. A professora Luciana Gatti faz parte de uma equipe de pesquisadores de várias universidades internacionais, e esta pesquisa que ela vai apresentar foi capa da revista Natural, que é talvez a revista de maior prestígio internacional no meio científico acadêmico, né? E é uma pesquisa, né, que fala justamente sobre essa questão da relação da Amazônia com o clima, né, com o clima no mundo, e qual é o papel da Amazônia e como ela também vem sofrendo as próprias alterações no clima, né, como que a Amazônia também sofre pelas próprias alterações do clima. Então, vários pesquisadores, né, além dela, também estarão nesse nosso seminário, na nossa Semana Vale Paraibana, trazendo essas informações riquíssimas que a gente precisa ter conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento e acesso a essa informação para poder justamente até ter subsídios para poder repassar às outras pessoas, né? Então, eu convido a todos vocês, quem quiser vir para São José dos Campos, participar desse encontro, que vai ser uma semana toda, de 23 a 27. Eu sei que é um pouco difícil, mas quem quiser vir só na sexta-feira à noite e já ficar para o encontro do final de semana, que é do dia 28 e 29, pode vir. E qual é o encontro do dia 28 e 29? É o nosso Pró-Sino do Paramazônia. Nesse evento, nós vamos nos aprofundar justamente sobre a proposta do Sino do Paramazônia, né, que é termos uma igreja com rosto amazônico, né, como que está a nossa presença de igreja nesse meio e como que a igreja pode pensar e atuar de uma forma diferente, mais enculturada, mais adequada para esse território. E nós teremos no sábado, no dia 28, a presença do irmão Afonso Murad, no período da manhã, e no período da tarde, a Moema Miranda, que é assessora da REPAM, que também é uma contribuidora aqui do Movimento Católico Global pelo Clima, já esteve conosco aqui em outras edições desse curso. No dia 29, no domingo, na parte da manhã, nós falaremos um pouco sobre as missões que são realizadas no território amazônico, né, aqui da nossa diocese. Nós temos leigos que atuam na Amazônia como missionários, congregações religiosas também. Existe o barco Papa Francisco, que eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Tem uma congregação religiosa daqui de São José dos Campos que está atuando nesse barco,
na parte da área de saúde, né, são enfermeiras, irmãs religiosas que são enfermeiras, e isso vai ser no período da manhã do domingo, esse testemunho da missão, das missões. Depois uma palestra com o Frei Nilo Agostini, sobre qual é a nossa missão cotidiana no cuidado com a casa comum. E à tarde, às 15 horas, a missa solene de encerramento, presidida pelo Dom Cláudio Rumes, que será o relator, né, do Sínodo para a Amazônia, lá em Roma. Então, eu gostaria de convidar a todos que estão ouvindo também a multiplicar, a divulgar essas ações. Nós aqui em São José estamos desenvolvendo esses dois eventos, mas aonde vocês estiverem, espalhados por todo esse Brasil, também podem fazer várias ações que vão ao encontro dessa proposta do Papa Francisco, né? Organize grupos na sua paróquia, no seu local de trabalho, para se debruçar um pouco sobre essa questão da importância da Amazônia. A gente tem ouvido, né, falar nos meios de comunicação o quanto a Amazônia ela está sendo, né, todo um movimento de ataque à Amazônia, ataque às políticas públicas para a preservação da Amazônia, querendo abrir a Amazônia para mineração, e não está levando em conta a floresta e os povos que ali moram, que já vivem ali há tanto tempo e que não são consultados, não são respeitados. Então nós precisamos defender a Amazônia, defender aquele povo que está lá. Como sugestão, eu queria aqui deixar, para ir terminando, que vocês também conheçam o site da REPAM, que é a Rede Eclesial Panamazônica, né, que é o repam.org.br, e nesse site da REPAM, vocês podem acessar vários materiais, né, inclusive a proposta que vai ser discutida lá em Roma, que foi construída junto às comunidades da Amazônia, mas também existe um tríduo, chama Tríduo do Sínodo, que está propondo 3 encontros durante 3 semanas de oração no período que vai se dar o sínodo. Né? Então, na primeira semana, que será de 6 a 12 de outubro, a segunda semana de 13 a 19 de outubro, e a terceira semana de 20 a 27 de outubro. Então, quem quiser se organizar nesse sentido, de poder juntar um grupo na sua paróquia, na sua comunidade, a pastoral onde você trabalha, enfim, para rezar junto com as comunidades amazônicas, em intenção pelo sínodo, eu acho que já é uma forma de estar junto com as intenções do Papa pelo sínodo. Então, fica essa sugestão de começo de trabalho para quem está começando, para quem quer atuar na sua comunidade, e aqui a gente já tem um instrumento fácil, que já está bem bacana aí para a gente pensar a Amazônia e rezar juntos pela Amazônia, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade, agradeço, Igor, mais uma vez aí pela confiança, e espero vocês aqui em São José dos Campos. Bom, Luciana, muito obrigado pela partilha e muito obrigado por trazer esse trabalho que toda a Comissão de São José dos Campos tem realizado, e com certeza é um exemplo para todos nós de como na nossa comunidade, como na nossa diocese, a gente consegue unificar aqueles que têm esse interesse de trabalhar pela criação, trabalhar pelo cuidado da casa comum, e como é possível, né? Às vezes parece ser tão distante essa realidade, mas quando a gente encontra as pessoas que sentem esse chamado e sentem esse interesse, é possível realizar grandes coisas. Esses são só alguns exemplos do que a comissão tem realizado, e é um trabalho
muito exemplar. E, Luciano, antes de eu passar, já finalizando, só tem uma pergunta aqui que eu acho que é do Francisco. Ele pergunta sobre alojamento, se fizer inscrição, se tem alojamento para as atividades aí de São José dos Campos. Então, nós vamos oferecer uma hospedagem solidária, né? Então, nós estamos cadastrando famílias aqui em São José que estejam disponíveis para receber pessoas que venham de outras cidades, especialmente para esse final de semana, tá? Para o sábado e para o domingo, mas quem quiser vir na sexta-feira também e já assistir a última palestra da Semana Vale Paraibana de Estudos sobre a Amazônia, eu acho que acho que a vinda será melhor aproveitada. Nesse último dia, quem vai falar é a professora Thelma Krug, que é, inclusive, vice-presidente do IPCC. Então, ela é uma pessoa com muita bagagem, com muita experiência. Então, quem quiser vir já na sexta-feira e participar da palestra dela, a gente vai conseguir hospedagem para 2 dias, de sexta para sábado, de sábado para domingo. Certinho. Muito obrigado, Luciano. E depois, nos nossos e-mails, a gente compartilha seu contato também, mas compartilha o link da página da comissão para todos aqueles que quiserem participar. E agora, nessa terceira conferência, a gente chega no último eixo formativo, que é a parte do atuar, e daqui para frente a gente caminha com gestos concretos, com ações concretas, trazendo tudo que a gente aprendeu durante essas 3 semanas e colocando em ação na nossa comunidade, na nossa paróquia, nos nossos grupos, etc. Então, um grande momento que a gente vai ter, acho que daqui a um mês, é o início do tempo da criação. Então, muito rapidamente aqui, antes da gente terminar, eu vou fazer uma introduçãozinha pequena sobre o tempo da criação, que ele é um momento global, um momento ecumênico, em que comunidades e igrejas de várias partes do mundo se unem em oração e em ação pela casa comum. Então aqui, essa é a página, depois que a gente vai compartilhar. O tempo da criação, ele inicia no dia 1º de setembro, que ele é intitulado Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, e ele vai até 4 de outubro, que é a festa de São Francisco de Assis. Então, durante todo esse tempo, diversas comunidades, diversas paróquias e organizações, aqui tem um mapa que depois eu repasso também, que são dos eventos que já são registrados no site do Tempo da Criação. A gente vê que várias partes do mundo, pessoas se unem e se solidarizam, né, e se engajam pelo cuidado da casa comum. Então, esse é um momento muito importante que a gente até convida que esse nosso primeiro gesto concreto ele seja durante o tempo da criação, porque além da perspectiva de unificar várias comunidades, a gente consegue saber o que tem acontecido em países como o que acontece no Brasil, o que tem acontecido nos Estados Unidos, o que acontece em Luanda, o que acontece na Angola. Então, esse é um momento de juntos, né, como cristãos, celebrarmos e rezarmos, né, pela criação. E também ele é um momento em que a gente consegue chegar na nossa comunidade e trazer essa proposta, né? Então, tudo que a gente aprendeu aqui, como que a gente consegue trabalhar, como que a gente consegue colocar em ação. Então, a partir desse momento, a gente continua o nosso contato, até por algumas conferências também, mas principalmente pelos grupos que a gente tem no WhatsApp, por e-mails, a gente auxiliando, a gente se coloca à disposição em ajudar com materiais, em ajudar a organizar esse gesto concreto, e a gente se coloca nesse momento, até que nesse momento complicado que a gente tem vivido, que a cada dia é uma notícia triste. A gente vê essa invasão que teve em territórios indígenas na Amazônia, que aconteceu
se eu não me engano, na semana passada, no final de semana. Então, que é extremamente importante a gente manter a chama acesa, a sede, a fome, a sede de justiça, né? E que a gente mantenha a esperança viva para que a gente continue caminhando. E nessa mensagem final, eu gostaria de compartilhar, nesse mesmo sentido, a mensagem do Papa Francisco, na Laudato Si, 244, que ele diz o seguinte: na expectativa da vida eterna, unimos-nos para tomar a nosso cargo essa casa que nos foi confiada, sabendo que aquilo de bom que há nela será assumido na festa do céu. Juntamente com todas as criaturas, caminhamos nessa terra à procura de Deus. Porque, se o mundo tem um princípio e foi criado, procura quem o criou, procura quem lhe deu início, aquele que é o seu Criador. Caminhemos cantando, que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança. Então, nessa mensagem de esperança, né, da gente manter essa alegria, manter essa vontade de criar, manter essa vontade de continuar avançando na proteção da nossa casa, na proteção dos nossos irmãos, que a gente continue unificados, continue caminhando e que a gente consiga juntos manter essa chama acesa e continuar espalhando essa mensagem, espalhando essas ações por onde a gente passa. Então, agradeço novamente a participação de cada um e de cada uma nessa terceira conferência e a gente vai continuar em contato e vai continuar nessa caminhada que não termina aqui, é só o início de uma longa caminhada em muitas dimensões e em muitos aspectos. Muito obrigado a todos e a todas, tenham uma boa noite e paz e bem.